Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de Escatologia e hoje a gente vai desvendar esse versículo que é muito debatido na Escatologia. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que Jesus quis dizer sobre esta geração? Para a gente compreender esse versículo, o sentido real dele, a gente precisa usar um princípio básico da interpretação bíblica. Interpretar o seu versículo dentro do seu contexto. Eu não posso pegar esse versículo aqui, vamos arrancar ele e vamos usar ele aí para explicar as coisas. Não existe isso. A chance de você interpretar erroneamente ele é altíssima e é o que acontece muito por aí. Muita gente simplesmente pega esse versículo fora do seu contexto. Não. A gente precisa interpretar ele no seu contexto. O que esse versículo está linkado com as demais passagens, com os demais versículos desse capítulo da Bíblia. Então a gente está aqui em Mateus 24. É o sermão apocalíptico de Jesus. Ele fala sobre o fim dos tempos. Por que ele fala sobre o fim dos tempos? Porque os discípulos deles perguntaram isso. Eles perguntaram, Jesus, diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ou consumação do século. Então perceba aqui que os discípulos estão perguntando sobre o fim de tudo, sobre a vinda de Jesus. E ele vai responder. Então observe o seguinte, olha o que ele diz. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Perceba que Jesus está ensinando, haverão falsos cristos. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Não vos assustem, porque é necessário assim acontecer. Ainda não é o fim, ou seja, tem mais coisas para acontecer. Aí ele vai dizer, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Vocês serão atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Muitos vão se escandalizar, ou seja, abandonar a fé, trair, odiar uns aos outros. Vai surgir falsos profetas que vão enganar muitas pessoas. Então perceba que Jesus está ensinando o que os discípulos perguntaram. Jesus, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele responde tudo isso. Guerras, epidemias, mortes, fomes em vários lugares. Olha aqui, Lucas 21, o sinótico aqui, é o mesmo relato de Jesus escrito por Lucas. Ele fala, vede que não sejam enganados, surgirão muitos dizendo que é Jesus, sou eu, enganarão muitos. Vai ter guerras, revoluções, olha lá, ele fala nação contra nação, aqui ele fala que vai ter terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Tá vendo? Esses são sinais que precedem a volta de Jesus. São sinais que haverá da vinda de Jesus. Ele fala sobre o abominável da desolação que disse o profeta Daniel. A gente vai ter vídeo sobre isso nesse canal. Aqui fala do anticristo. Fala que ele vai perseguir as pessoas, ele vai estar lá, se instalar na Judéia, que é onde está o lugar santo. Lugar santo. Tá? Aí ele começa a falar sobre o que vai acontecer lá. Em seguida, ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Aí ele continua. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Perceba que isso aqui é o contexto de não passar esta geração. Vamos entender? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus vai ensinar algo utilizando a figueira. A figueira é uma planta muito comum lá em Israel. Então, naquela época, no conhecimento de agricultura, eles conheciam o funcionamento da figueira, assim como a gente conhece sobre de várias árvores agora. Aí Jesus fala, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Olha lá, Olha, Jesus está fazendo aqui um ensino. Quando os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. É uma análise dos sinais dos tempos, né? O que acontece? Os ramos se renovavam da figueira e as folhas brotavam na primavera, quando estava para chegar o verão. Então, qualquer um judeu lá, quando via figueira lá, opa, olha os ramos dela nascendo aqui, olha as folhas brotando. Opa, está chegando o verão. Ao analisar
evento, eles sabiam que um próximo estava chegando. É isso que Jesus está ensinando. Aí ele compara, ele fala assim, ó, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisas? Que Jesus acabou de falar em cima, contexto. Perseguição, morte, traição, falsos cristos, falso profeta, guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias em vários lugares, perseguição por causa do nome de Jesus. O que Jesus está ensinando aqui? Grande tribulação, a gente sabe. Quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. O que está próximo às portas? A vinda de Jesus. Ele falou que logo em seguida a tribulação, ele vai aparecer no céu do Filho do Homem. Então, quando a gente vê todas estas coisas, a gente sabe que está próximo às portas quem? Jesus. Ele está respondendo que os discípulos perguntaram, Jesus, qual o sinal da tua vinda e consumação do século? Ou vai acontecer isso, 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 isso. Quando virdes todas estas coisas, saber que está próximo à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus aqui está concluindo a parábola da figueira. Esse versículo não está desatrelado a ela. Ele está querendo dizer o seguinte, a mesma geração que verá os sinais do fim dos tempos é a mesma geração que verá a volta de Jesus. A mesma geração que verá guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes em vários lugares, perseguição contra os cristãos, é a mesma geração que verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não passará esta geração. Que geração é essa? A geração da parábola da figueira. É a geração no sentido metafórico que ele está utilizando, simbólico, que vai ver os ramos e as folhas brotarem da figueira. O que é ramo e as folhas brotarem da figueira? Eles verem os sinais do fim. Guerras em vários lugares, fomes, mortes, epidemias, perseguição aos cristãos. Essa geração que verá as folhas brotarem é a geração que vai ver o verão chegando. É isso que Jesus está ensinando. Não tem nada a ver da geração dos discípulos, como alguns ensinam errado pela internet. Jesus está dizendo aqui que não passará a geração dos discípulos. Não! Eu não posso ler esse texto fora do contexto. Ele está concluindo aqui a parábola da figueira. A geração que vai ver os sinais do fim dos tempos é a mesma geração que verá a vinda do Filho do Homem. Tanto é que ele fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha lá ele jogando aqui a consumação do século. Que o céu e a terra vão passar, que vai surgir novos céus e nova terra. Perceba isso, como está claro. Lucas 21, o mesmo sinótico, quando a gente vai para lá, para ver essa mesma passagem, ele fala a mesma parábola da figueira, as mesmas coisas que Lucas escreve aqui, ó. Aí ele fala, ó, quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Está vendo como a volta de Jesus está atrelada ao reino de Deus? Quando a gente vê todas estas coisas acontecerem, a gente sabe que o reino de Deus está próximo. Jesus vem para implantar o seu reino. Ok? Deu para a gente entender o que Jesus está dizendo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça? É a geração do fim dos tempos. Eu espero que você tenha compreendido com esse vídeo e que tenha abençoado a sua vida. Não esquece de curtir se você gostou, comentar aqui a sua opinião, para a gente continuar produzindo novos conteúdos aqui para abençoar a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.